Os exilados de Capela. A história proibida da nossa verdadeira origem cósmica. Será? Olha só, a teoria dos exilados de Capela é uma das mais instigantes e controversas ideias dentro do espiritualismo brasileiro, tá? Uma narrativa que mistura religião, ciência, astronomia e evolução da consciência. Para alguns, trata-se de uma explicação cósmica sobre a origem da civilização humana e seus dilemas morais. Para outros, é apenas um mito recontado com linguagem moderna. Mas, o que essa teoria realmente diz, tá? E por que ela continua provocando tantos questionamentos? Segundo a teoria, há milhares de anos, um planeta pertencente ao sistema estelar de Capela, localizado na constelação do Cocheiro, a cerca de 42 anos-luz da Terra, passou por uma grande transição evolutiva. Seus habitantes, em maioria, haviam alcançado um elevado grau moral e intelectual. Porém, uma parcela da população resistente ao progresso espiritual foi convidada a deixar aquele mundo. Para quê? Para não comprometer a harmonia geral. Esses espíritos seriam, portanto, exilados. Não no sentido primitivo, tá? Mas no educativo. Eles seriam enviados para um planeta mais primitivo, onde poderiam reiniciar sua jornada e, através do sofrimento, da experiência e da reconstrução, conquistar novamente o progresso perdido. Esses espíritos exilados teriam se encarnado entre as primeiras civilizações humanas, principalmente nos povos da Mesopotâmia, Egito, Índia e China. Gente, eu podia trazer um vídeo sobre essa galera, né? Sobre como, de fato, os primeiros povos surgiram. Porque a verdade é que conforme o gelo veio se derretendo, eles foram descendo, imigrando, formando sítios, até chegar ao ponto no que somos hoje. Mas o berço da civilização é lá, tá? Pra quem acha aí que é... É que o Ocidente, vou falar a verdade, o Ocidente, ele tem um ego exacerbado, que acha que tudo parte dele, da origem dele. Mas sinto muito, foi de lá, tá? Pra galera que acha que é aí que nasceu dos Estados Unidos. É um ego, assim, inexplicável. Eu acho que todo americano deveria encapsular autoestima e vender em massa. Aí a gente já curaria grande porcentagem de depressão e afins. Porque eu vou te falar, o povo, ou galera que acha que gira tudo ao seu redor, sabe? Tem uma metáfora, como é que fala? O rei da barriga. Pois é. Mas enfim, voltando. Essa galera, dotada de grande capacidade intelectual e memória espiritual parcial, eles foram os responsáveis pelos primeiros saltos civilizatórios, como a criação da escrita, da matemática, da arquitetura monumental, das ciências místicas e dos sistemas religiosos. Porém, junto com o avanço, também trouxeram o quê? Conflitos, dominação, orgulho de uma herança kármica profunda, que ainda marca a história da humanidade, tá? Essa teoria ganhou popularidade principalmente após o lançamento do livro O Caminho da Luz, psicografado por quem? O Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, no qual o espírito Emmanuel relata essa história cósmica de forma simbólica, mas contundente. Para Emmanuel, a Terra é um campo de regeneração, onde espíritos em queda podem reencontrar seu caminho. E muitos desses vieram de Capela. Do ponto de vista simbólico, os exilados de Capela representam o drama espiritual da humanidade, tá? Seres que sabem mais do que conseguem aplicar. Inteligência sem moral. Técnica sem ética. Conhecimento sem amor. E esse desequilíbrio geraria ciclos de destruição e renascimento, típicos da nossa história coletiva. A teoria também se conecta com relatos de tradições religiosas antigas, em textos védicos e mitos sumérios. A referência a seres vindos das estrelas, com conhecimento avançado, que guiaram os primeiros reis e sacerdotes. Em certas leituras esotéricas, esses seres não seriam extraterrestres no sentido físico, mas consciências exiladas, espíritos de outros planos ou mundos. A presença desses exilados também explicaria, segundo os espiritualistas, a dualidade do ser humano. Um ser que aspira à luz, mas frequentemente se entrega às trevas. Essa guerra interna entre saber e o fazer, entre o espírito e a matéria, seria o reflexo da memória espiritual desses exilados, tentando o quê? Se reajustar às limitações do mundo físico. Mas, como sempre tem um mas, a teoria vai além. Segundo alguns espiritualistas contemporâneos, estamos vivendo agora uma nova transição planetária, semelhante àquela que ocorreu em Capela, tá? E da mesma forma que o espírito foram exilados para cá, hoje muitos da Terra seriam convidados a migrar para mundos menos evoluídos. Se não acompanhar o salto moral exigido, estaríamos, portanto, no limiar de um novo ciclo de exílio espiritual. Eu, particularmente, não acredito, não sou muito adepta dessa teoria. A humanidade, gente, estaria sendo observada, testada, avaliada, não apenas pelos seus feitos tecnológicos, mas principalmente por sua capacidade de compaixão, empatia e cooperação. Os que se recusarem à evolução interior, presas ao ego, à ganância, ao individualismo, podem ser, segundo a tradição espírita, realocados para mundos onde poderão começar, não por punição, mas por amor educativo. Porque eu não sou muito adepta dessa teoria. Algumas das religiões, ou diversas delas, têm o princípio de achar que toda evolução moral, espiritual e de consciência, ela é oriunda de sofrimento, dor e mediocridade. Compreendem? Que você precisa submeter sempre uma vida simples, abdicar de tudo, de prazer, de ter, do sabor, da conquista, para quê? Para crescer. Esse dogma não funciona, não acredito nele. Por trás, pelo contrário, eu vejo uma agenda bem sinistra. Essa teoria, gente, provoca debates profundos, tá? E se os grandes gênios da história da arquitetura, aos profetas, fossem reencarnações desses exilados? Estaríamos vivendo o legado deles? Estaríamos inconscientemente carregando sua missão, seus erros e suas possibilidades de redenção? Ele também sugere que o caos do mundo atual não é apenas histórico ou político, é espiritual. Guerras, fome, injustiça seriam sintomas de uma humanidade que ainda carrega o conflito dos exilados. Cada sociedade, cada cultura, traz consigo fragmentos dessa memória estelar, tá? Tentando se curar, se purificar, se reconciliar. Ao mesmo tempo, a teoria dos exilados
amplia a responsabilidade individual. Afinal, se você é um espírito que já viveu em um mundo mais evoluído, então suas escolhas importam, sua conduta importa, seu papel na Terra deixa de ser aleatório, passa a ser parte de uma missão, um plano maior. Críticos da teoria apontam que não há mais qualquer evidência científica sobre reencarnação entre mundos, ou sobre qualquer influência de Capela na história humana. Astrônomos classificam o sistema de Capela como um sistema estelar binário, composto por 2 estrelas amarelas, parecidas com o Sol, mas não identificaram planetas habitáveis por lá, tá? No entanto, a ciência não consegue provar nem refutar dimensões espirituais. E aqui entra o ponto-chave. A teoria dos exilados não buscam ser aceita pelo método científico, mas provocar reflexão, despertar consciência e religar o humano ao cósmico. Mitologicamente, a ideia de exílio aparece em quase todas as tradições. Adão e Eva, expulsos do Éden, Lúcifer caído dos céus, Prometeu, banido pelos deuses, Buda, deixando o palácio. Em todos esses casos, o exílio não é apenas geográfico, mas espiritual. É a travessia do ser pela sombra até reencontrar sua luz. A Terra, dentro da teoria de Capela, seria esse lugar simbólico de travessia. Um planeta escola, um campo de provas e expiações, onde espíritos milenares voltam a aprender o valor do bem, do amor e da humildade. Se a Terra é escola, então cada gesto de compaixão, cada esforço de autoconhecimento, cada superação do ego é uma lembrança da nossa origem estelar. Estamos todos em processo de volta para casa. Não para a capela, como um local físico, mas para um estado de consciência que perdemos. Muitos espiritualistas acreditam que o verdadeiro retorno não será uma viagem no espaço, mas uma ascensão vibracional. A humanidade, ao elevar sua frequência, sintonizará com a realidade mais sutis. E os que não acompanharem esse salto continuarão em mundos densos, onde ainda precisarão trabalhar aspectos primitivos de si mesmos. Curiosamente, muitas pessoas relatam, desde a infância, uma sensação de não pertencer à Terra. Sentem-se deslocados, tristes, sem razão aparente, como se estivessem vindo de outro lugar. Para alguns espiritualistas, esses sintomas podem ser resquícios da memória de Capela, fragmentos de uma consciência que ainda se lembra de uma casa que não é mais visível, mas ainda pulsa em um canto da alma. A meditação, os sonhos lúcidos, os estados alterados de consciência podem trazer flashes dessas lembranças. E não por acaso. Muitos desses buscadores espirituais se sentem atraídos por temas como ufologia, espiritualidade estelar, reencarnação interplanetária. Talvez todos sejamos, em maior ou menor grau, exilados tentando lembrar quem fomos. E só ao lembrar, poderemos escolher quem desejamos ser daqui para frente. A teoria dos exilados de Capela não precisa ser provada para ser significativa. Sua força está em sua capacidade de dar sentido à dor, à busca, o sentimento de deslocamento e a esperança de reconexão. Ela nos lembra que a Terra não é o castigo, mas a oportunidade. E que por trás de cada desafio há uma chance de reescrever nossa própria história espiritual. Talvez a pergunta mais importante não seja se viemos de Capela, mas o que estamos fazendo aqui para merecer voltar? Até a próxima.